Meus amados irmãos e amigos, aqui está o trecho da palavra do Senhor. O tempo é precioso, por isso nós temos que estar sempre atento à palavra de Deus que chama a atenção de todos aqueles que ouvem, gostam de praticar. O tempo do cristão é um tema importante para entendermos como viver nossas vidas de acordo com a vontade de nosso Deus. Aqui nós encontramos alguns versículos bíblicos que nos ajudam a entender melhor como tema o tempo do cristão. O tempo é precioso. Efésios 5,16. Aproveitemos bem o tempo, porque os dias são maus. Essa palavra é maravilhosa, a gente aproveitar os dias que o Senhor nos tem dado para vivermos. Muitos estão aproveitando o tempo para fazer coisas desagradáveis, coisas que não têm sentido para a adoração do nome do Senhor. Mas existem na terra um povo que dão glórias ao nome do Senhor. Existe aqui na terra uma igreja gloriosa que foi comprada pelo sangue de Jesus. Aleluia! E esse tempo nós temos que aproveitar, não como o mundo, mas como a palavra de Deus nos mostra. Aproveitemos bem o tempo, porque os dias são maus. Os dias que levam o homem a pecar. Numa época de carnaval, numa época de desobediência, um povo que gosta de viver na rebeldia, eles aproveitam o tempo para fazer tudo o que querem. Beber, fumar, dançar, andar por onde querem, se divertirem e não olham para Deus. Por isso a palavra de Deus nos diz em Colossenses 4:5, e cuidai nisto, andando sabiamente para com os de fora, remindo o tempo. Não temos que dar ouvidos à voz do estranho, daqueles que se dizem amigos e não são, mas estarmos andando sabiamente, remindo o tempo, dizendo a ele: hoje nós temos culto, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E vivendo o tempo presente, não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. Palavras de Cristo. Ele diz, porque o dia de amanhã terá o seu próprio cuidado. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versículo 34. Meus queridos irmãos, todos os dias, como Jesus diz aqui, tem o seu mal. Para que nós venhamos remir o tempo, temos que estar medindo o nosso espaço, fazendo tudo de acordo com a palavra, para que naquela hora do culto a gente tenha o tempo de ir à casa do Senhor, à casa de oração. Porque o tempo do cristão é o tempo que é escolhido por Deus, administrado pelo cristão, na vontade de Deus, os seus bens, a sua casa, os seus afazeres, mas no tempo do Senhor, ele está ali presente, sempre esperando aquele momento de participar do trabalho de Deus. O meu tempo está nas minhas mãos, não há nada que possa impedir a minha obra, disse o profeta Isaías no capítulo 46, versículo 10. Nada que possa impedir a sua obra. O tempo está nas mãos de Deus. Por isso nós temos que estar de acordo com o tempo de Deus. É o tempo do cristão. E sabendo que a aflição produz perseverança. E a perseverança produz a prova e a prova a esperança. Romanos capítulo 5, 3-4. É o que diz a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, o tempo de Deus é perfeito. É o tempo eficaz. É o tempo em que nós temos que nos adaptar para aquele momento que Deus escolheu. Estarmos na congregação, estarmos pregando a palavra, vivendo o evangelho. A espera de Deus, a espera do tempo de Deus. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como as águias,
correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, versículo 31. Para aqueles que deixam Deus administrar a sua vida. Você gosta de administrar segundo a palavra. Você tem tempo para brincar, para conversar, para trabalhar e remindo o tempo. Você tem tempo sim para vir à casa do Senhor. É o que nós estamos a meditar, prezado rádio ouvinte, amigo que está na nossa escuta. Em Abacuque 2 e 3, porque a visão é ainda para um tempo determinado, mas no fim falará e não mentirá. Ainda que tarde, esperei por ele, porque certamente virá e não tardará. Irmão, amigo, o tempo de Deus, deixe o tempo do Senhor na sua vida. Tem gente que tem tempo para trabalhar, tem tempo para viajar, tem tempo para fazer negócio, para comprar, para vender, para falar até da vida alheia, andar por onde andar, mas não tem tempo de vir à casa do Senhor, à casa de oração. Então o tempo do cristão é um tempo em que o cristão tem por certo de que aquele horário ele escolheu para ir à casa do Senhor. E assim fazendo, meus amados irmãos e amigos, possamos estar sempre atentos, remindo o tempo, buscando no Senhor a alegria de viver para servir o Senhor com prazer. E os que esperam no Senhor renovarão suas forças, como diz, subirão, aleluia, porque a visão é ainda para um tempo determinado, aquilo que Deus determinou, mas no fim falará e não mentirá, ainda que tarde, esperai por ele, aleluia, porque certamente virá e não tardará. É a profecia, a palavra lá em Abacuques 2 e 3. Como cristão, tendo tempo determinado por Deus, está vivendo com propósito. O homem tem que viver com propósito. E tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor, e não para homens. Colossenses 3, 23. Nós não temos que fazer as coisas, aí eu vou para a igreja, porque o pastor vai me reclamar se eu não for. Eu vou para a igreja orar em determinado lugar, porque alguém está me mandando. Não. Tudo o que você fizer, meu irmão, fazei-o de coração, reconhecendo o Senhor como para Ele e não para homens. Você não vem para a congregação, você não vem para servir a Deus assim. Você vem de livre e espontânea vontade, porque o Espírito Santo te convida. Aquele que é de Deus ouve a palavra e gosta de ouvir, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. É o que está escrito, o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Devemos lembrar de que o tempo do cristão é precioso e deve ser usado para glorificar a Deus e viver de acordo com a sua vontade. É o tempo do cristão. Tem pessoas que não têm tempo para nada. O tempo dele é unicamente, exclusivamente para o trabalho dele, para viver para ele mesmo, mas não tem tempo de vir à casa do Senhor. Quando as coisas começam a acontecerem, aí ele começa a se reclamar, porque ele pode adoecer. Aí você diz assim: pastor, o senhor diz isso? Digo, está na palavra de Deus. Deus castiga e corrige o filho a quem ama. Se você não tem tempo para vir à casa de Deus, se você não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de orar, não tem tempo de fazer nada para Deus, você sendo considerado um filho de Deus, você pode ter plena convicção de que o Senhor vai te castigar, a menos que você não seja um filho de Deus. Mas se eu perguntar a você se você é filho, você vai dizer que sim. Então, se você é um filho de Deus, se lembre, Deus te corrige, Deus te castiga pela sua falha. O tempo de Deus tem que existir.
O tempo de Deus tem que estar em nossos pensamentos, em nossa administração diária, para que a gente possa ler a Bíblia, a gente possa orar, buscar o Senhor, a gente possa estar na congregação, cantando o hino de louvor a Deus, se reunindo em nome do Senhor, para que ali você receba a bênção de Deus, a resposta de Deus pela sua saúde, pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida dos seus filhos. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Aí você não tem tempo. Deus, nosso Senhor, está vendo que você não está remindo o seu tempo. Você não está buscando o que Deus tem determinado como um verdadeiro filho. E Deus vai começar a lhe castigar. Por isso, para que não tenha esse castigo, se lembre, meu irmão, aleluia, tudo que você fizer, fazei-o de coração, como para o Senhor, e não para homens, segundo o que disse o apóstolo Paulo, Colossenses 3:23. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, de covardia. Não, Deus nos deu poder. Deu poder de amor e de moderação, segundo o que disse Paulo em 2 Timóteo 1:7. Lembrando de que o tempo do cristão, se você é um cristão, o seu tempo é precioso e deve ser usado para glorificar a Deus e viver de acordo com a vontade de nosso Pai Celestial. Que Deus, na sua infinita misericórdia, venha abençoar poderosamente a todos que estão na nossa escuta. Querido Deus e Pai que está no céu, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe todos aqueles que nos ouvem, para que eles saibam administrar seu tempo e ter tempo de vir à casa do Senhor, de ler a palavra, de falar contigo, de agradecer ao Senhor pela vida. Pai, obrigado por tudo, no nome de Jesus Cristo, e peço e agradeço.